Bem, então hoje nós vamos falar sobre abelhas nativas, né? Abelhas são insetos que vivem ou solitários ou em sociedades homeotípicas. Já são conhecidas há mais de 40 mil anos e já eram criadas desde os maias, há 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3 mil anos atrás, criada pelos indígenas. Mas, porém, aquela época era uma criação ainda rústica e sem técnicas muito elaboradas como hoje, né? Então, elas estão no planeta inteiro. Você tem desde a abelha verde, com diversas colorações, mistura de colorações, até a abelha preta, amarela, azul, diversos tamanhos, indo desde o tamanho de uma mosquinha até o tamanho de um besouro, com ferrão, sem ferrão, algumas que fazem ninho em árvores, outras que fazem ninho aéreos, dentro de troncos, enterradas no chão. Então, a diversidade nas abelhas é muito grande. No Brasil, e principalmente não só no Brasil, né, mas a gente tem muito aqui, muitas no Brasil. Então, a gente conhece mais ou menos entre 300 e 400 espécies que não possuem ferrão. São conhecidas como ASF, abelhas sem ferrão. Costumamos chamar essas abelhas de meliponíneos, e elas são divididas em dois grandes grupos, a tribo meliponas e trigonas. Então, popularmente, nome popular, meliponíneos, subtribo melíponas e trigonas. Aí as melíponas são relativamente maiores que as trigonas, fazem esse tipo de entrada no ninho. A entrada de barro, pode perceber que parece até uma escultura. As trigonas, a mais conhecida entre nós, a jataí, e fazem esse tipo de entrada, que lembra um cano, lembra uma mangueira, sabe? Então, a característica delas é esse tipo de entrada, são menores que as meliponas, e a mais famosa é a nossa jataí. Encontram-se muitas delas em troncos de árvores que normalmente ou são ocos, né, ou de árvores que já morreram, né? E o que acontece também, infelizmente, são muito atingidas por pesticidas, né? E sempre que você tem o desmatamento aí, que é retirada da madeira para fazer carvão, ou para fazer... Enfim, quando você tem o desmatamento aí, percebe-se que muitos meleiros vão lá e pegam esses enxames aí. Tanto as indígenas, bem semelhante à nossa famosa Apis mellifera, que é a abelha comercial, a abelha europeia, né, ou africana, possuem dentro da colmeia as 3 castas, né? A abelha rainha, que bota os ovos, operária, que tem diversas funções durante a vida, fazem desde o cuidado com as crias até a preparação das novas células, onde a rainha vai depositar os ovos, fazer a limpeza da colmeia, trabalham como soldados e também saem para
forragear, ou seja, ir atrás de alimento nas flores, né? E além das rainhas operárias, os machos, cujo papel é cruzar com a princesa para formar uma nova colônia ou substituir a rainha que morreu. Então, a gente nota aqui que as indígenas que vivem em sociedade, que tem muitas que são solitárias também, tá? Mas dentre as que vivem em sociedade, é bem semelhante à Apis mellifera, a abelha comercial. Tem a rainha, o zangão e a operária. A operária, quando é nova, acabou de nascer, a primeira função dela, cuidar das crias, depois prepara as novas células, mais para frente começam a trabalho de faxina, né, limpeza da colmeia, em seguida vai ficando mais velha, começa a atuar como soldado, protegendo a colmeia e os arredores ali da colmeia, e por último, quando as operárias estão mais velhas, elas vão atrás de néctar, de pólen, ou seja, atrás dos alimentos liberados pelas flores. Então, é bem semelhante às Apis mellifera. A diferença é que muitas indígenas são solitárias, vivem solitariamente. Aí uma rainha, aí a meleira, né? A principal alimento energético delas, isso aqui é bem semelhante às Apis mellifera, né? A gente fala néctar, fonte de açúcar, ou seja, fonte de energia. E o pólen, fonte de material proteico. A diferença é que esses alimentos, no caso das nativas, são armazenadas dentro desses potes aqui. Ou seja, durante a florada, que é a primavera, elas vão, capturam bastante alimento. Por quê? Porque tem fartura de flores, daí estocam esse alimento. Estocando esse alimento, quando acabar essa bonança de flores, né? Ou seja, no inverno, que é a época de escassez, ela vai ter essa reserva, certo? Então, com isso, ela garante alimento o ano todo, igual as formigas. É igual também a Apis mellifera, a abelha comercial, a mesma coisa. Na época da florada, ela estoca bastante mel, porque no inverno ela sabe já que não vai ter essa bonança. Então, a gente tem que ter esse alimento garantido ali, por isso que existem as melgueiras. Trabalha mais no primavera, no verão, para no outono, inverno, que tem escassez de alimento, poder trabalhar menos, mas já tem o alimento ali estocado. Além de néctar e pólen, também elas buscam resinas nas plantas. E, além disso, algumas ainda buscam óleos, outras buscam até barro, tudo isso para fazer a colmeia, né? E outras buscam até estrume para confeccionar o seu ninho, os seus ninhos. Ou seja, é uma diversidade de materiais que são feitos, que são utilizados ali no ninho, porque também é uma diversidade de abelhas, né? Com as resinas vegetais, elas costumam fazer o própolis. Então, tem muito a ser estudado, principalmente os própolis de nativas, né? O própolis da Apis mellifera já é um conhecido antibiótico, já é caracterizado, né? Agora, com relação às nativas, tem muita coisa a ser estudada, porque cada um tem um tipo de própolis. E o própolis também varia de acordo com a resina que a abelha captura nas plantas, né? Então, obviamente, cada local que tem uma flora, você vai ter um tipo de própolis. Somando-se a isso, cada tipo de abelha também indígena, você pode ter um tipo de própolis,
Então, você vai ter milhares de própolis diferentes aí que ainda nem foram sequer estudados, sequer caracterizados. Então, própolis de abelha nativa é um leque de estudos aí amplíssimo, né? E fora isso, tem o principal trabalho dela, que é a polinização, né? Acredita-se que 90% da flora nativa é polinizada pelas abelhas nativas. Além disso, 2/3 das culturas que geram alimento para nós também são polinizados por ela. Aqui a famosa mamangava, polinizando o maracujá, aí a flor do maracujá. Acredita-se que já na década de 80, o valor anual da produção das abelhas correspondia a 33 trilhões. E tem uma famosa frase do Albert Einstein: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, ao homem apenas resta 4 anos de vida. Se não há abelhas, não há polinização, não há plantas, não há animais e também não haverá o homem. Aí uma nativa polinizando a flor do morango. Sempre que ela poliniza, a fruta fica mais bonita, tá vendo? Então essa foi polinizada, a de baixo não foi polinizada. Então ficam frutos mais irregulares. Isso no morango. E aí tem alguns estudos aí que chega a ser surpreendente, né? Por exemplo, soja. Nossa região aí é rica em soja. Alguns estudos aí, o quê? Relataram um aumento de 56% na produção de soja quando foi colocada em torno de 5 colmeias por hectares. Então, olha isso para um grande produtor, né? Então, a soja, mais de 50% de aumento com a introdução de abelhas, 5 colmeias por hectares. Laranja, pera-rio, aumento de 39%. Girassol, aumento aí entre 10% a 18%. Colocando 2 a 3 colmeias por hectare. Canola, café, olha aí, aumento de 25% a 30%, colocando 4 ou 6 colmeias por hectare na época de floração. Algodão, também, diversos estudos aí, ó. Aumento entre 24% a 46% da pluma de algodão por área, certo? Então, estudos não faltam falando sobre o quê? A importância da polinização, todo mundo já sabe, mas o aumento da produção, né? O aumento da produção, seja do grão, de soja, seja da laranja, do café, do algodão, simplesmente com a introdução das abelhas. Café. Só o fato de você cultivar café próximo a matas nativas, você já tem um ganho de 14,6% na sua produção. Por quê? Porque as abelhas nativas que estão ali na floresta vêm aí polinizar seu café. Então, a pessoa que cria ou cultiva apis mellifera é conhecido como apicultor. A pessoa que cria as abelhas sem ferrão, ASF, são conhecidas como meliponicultor. O local é conhecido por meliponário, ao contrário do apiário. Apiário, apis mellifera. Meliponário, qualquer abelha indígena ou abelha nativa. E podem ser criadas tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Tem essa vantagem, né? Ó, aqui no meio do prédio, a pessoa poder criar, coisa que ela não poderia fazer com a apis mellifera. Por quê? Por causa do ferrão, né?
Pode se criar no quintal de casa também. Só que nesse caso de ser um ambiente muito urbano, é necessário a pessoa dar uma alimentação com água para ela, água com açúcar, né? Igual aqueles potinhos de beija-flor lá. Normalmente os meliponicultores fazem isso. Já no ambiente rural, o problema delas são realmente agrotóxicos, defensivos agrícolas, né? A vantagem, não picam, né? Não tem ferrão, produzem mel e o pólen também. A aquisição de ninhos gira em torno de R$100 a R$350. E você também pode capturar. Para capturar, normalmente eles fazem isso. Ó. Pega uma garrafa PET, coloca aqui na ponta cera com uma mistura de cera e mel, né? Tem que ser uma garrafa com plástico escuro. Coloca ela ali no tronco ali. E lá dentro coloca uns pedaços de própolis, de mel também, de cera também, para atrair ela. Aqui já foi colonizada. Então, essas são as nossas famosas abelhas sem ferrão. Eu sou o Cristiano Menezes e nós vamos dar início agora ao curso de meliponicultura, a criação das abelhas sem ferrão. Bom, o curso está dividido em 4 partes. Primeiro nós vamos falar sobre quem são as abelhas sem ferrão. Depois, na segunda parte, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a biologia geral desse grupo. Na terceira parte, nós vamos mostrar por que criar essas abelhas. E, por fim, nós vamos trabalhar as técnicas de criação propriamente ditas. Bom, quando a gente fala de abelhas, todo mundo já imagina logo essa abelha aqui, que na verdade não é nativa do Brasil, ela é exótica, ela foi trazida da Europa e também da África, então por isso a gente chama de abelhas africanizadas, é uma mistura de raças da espécie melífera exótica ao Brasil. Bom, essa é a abelha que ferroa, que produz mel, que todo mundo conhece, a mais usada no Brasil, a mais usada no mundo todo para a produção de mel. Mas quando a gente fala de abelhas, a gente está falando de um universo muito grande. A gente está falando de 20 mil espécies. Então é um universo enorme de diversidade de espécies, de comportamentos, de tamanhos, de cores. E essa foto, ela mostra exatamente isso. Aqui a gente tem uma das maiores abelhas do mundo e uma das menores abelhas do mundo. Aqui, essa daqui é a mamangava, uma abelha solitária, bastante comum no Brasil, que é importante para a polinização do maracujá. E aqui a gente tem a lambiolhos, uma abelha pequenininha, que parece aquelas moscas de frutas, de tão pequenas que são. Então, quando a gente fala de abelhas, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. É um grupo multidiverso, com uma diversidade gigantesca de comportamentos e formas de vida. A maioria dessas espécies tem o que a gente chama de hábito solitário, ou seja, elas não formam colmeias, elas vivem sozinhas. A gente tem fêmeas e machos, indivíduos separados, que copulam, né, fazem a reprodução, e a partir daí as fêmeas assumem todas as funções de busca de alimento, de construção do ninho, de postura dos ovos, de cuidado com essa cria, e depois de produzir todas as células de cria onde elas vão produzir novas abelhas, elas morrem ou vão buscar outros lugares para fazer novos ninhos. Ou seja, é um hábito de vida solitário, não temos operárias e rainhas, apenas uma fêmea que vive sozinha e constrói seu próprio ninho. Aqui no slide vocês estão vendo um exemplo desses ninhos, elas ocupam principalmente cavidades no solo, escavam seus próprios buracos, ou então usam cavidades pré-existentes, por exemplo, gomos de bambu perfurados, onde elas fazem o seu ninho ali dentro. Então aqui é um desses exemplos, ela vai lá, busca o seu alimento nas flores,
constrói a célula de cria, bota o ovo, fecha. Depois busca mais alimento, bota o ovo, fecha. Busca mais alimento, bota o ovo e fecha. Assim ela constrói várias células de cria e depois fecha esse ninho e vai embora. Ou morre, ou... Então, essas daí são solitárias. O que ele falou, a maioria delas ainda são solitárias. Constroem esses ninhos aí debaixo da terra, a gente não fica nem sabendo, né? As que vivem em sociedade ainda não é a maioria. ou vai fundar o seu novo ninho. E daqui vão nascer machos e fêmeas e retomar esse ciclo. Então, cerca de 90% das espécies de abelhas possuem esse hábito de vida solitário. Algumas até podem viver em conjunto com várias fêmeas usando o mesmo orifício, porém cada uma constrói a sua própria cria, o seu próprio ninho, tá bom? Então esse é o hábito de vida solitário. Aqui tem um exemplo de uma dessas espécies, essa é a abelha de óleo, uma importante polinizadora de acerola. Então aqui vocês estão vendo uma fêmea que está em processo de construção do seu ninho. Então ela vai lá dentro, coloca o seu ovo, coloca o alimento, fecha as células de crias e depois que ela terminar de botar vários ovos lá dentro, ela vai fechar esse orifício, geralmente com óleos e resinas, e depois ela morre. Então esse é um comportamento solitário. Mas dentro do grupo de todas as abelhas que a gente tem, dessas 20 mil espécies, tem um grupo especial que é chamado de corbiculados, que são as abelhas que começaram a desenvolver sociedades mais complexas. Até tem outras abelhas que também têm hábitos sociais, mas esse grupo ele é especial dentre todas as famílias de abelhas, porque ocorreu o surgimento das sociedades mais organizadas e mais complexas. Essa árvore filogenética, que representa o grau de parentesco entre essas abelhas, ela muda eventualmente de acordo com os taxonomistas. Então, mas essa daqui tem sido a mais usualmente utilizada, a mais comum que a gente encontra na literatura. Então, representa esse grau de parentesco. Aqui a gente tem 3 tribos, né, que a gente diz. A tribo Euglossine, que são as abelhas de orquídeas, aquelas abelhas metálicas que eventualmente as pessoas confundem com moscas varejeiras, mas na verdade são abelhas. A tribo Bombine, que são abelhas de grande porte, muito importantes comercialmente para polinização. A tribo Apine, que são as abelhas comerciais que a gente usa para a produção de mel. A espécie mais comum é a Apis mellifera, que é essa que a gente usa comercialmente no Brasil, conhecida como abelha africanizada. E Meliponine, que são as abelhas sem ferrão. Nos Euglossine, a gente tem o início de sociedade surgindo ao longo da evolução desse grupo. Então, a gente já tem algumas espécies que a gente conhece que formam pequenos agrupamentos de fêmeas e, aparentemente, algumas fêmeas podem dominar essa pequena colôniazinha. Então, é um início de sociedade, mas ainda muitas das espécies são absolutamente solitárias e não fazem nenhum tipo de interação entre outras fêmeas. Em Bombine, a gente tem o que a gente chama de abelhas primitivamente sociais. Qual que é a diferença? A principal diferença é que as rainhas fundam os seus ninhos sozinhas. Elas vão lá, iniciam a postura, buscam alimento, constroem o ninho sozinhas, sem ajuda de nenhuma operária. Depois que as primeiras operárias nascem, aí sim ela vira rainha e para de trabalhar, para de ir buscar alimento fora do ninho. A partir de então, ela vai exclusivamente cuidar da reprodução e botar os ovos dessa colônia. E algumas espécies podem ter ninhos bastante populosos com algumas centenas de abelhas. Apine é o grupo, e Meliponine são os 2 grupos que desenvolveram sociedades mais complexas. E qual que é a principal diferença? A rainha não consegue fundar um ninho sozinha. Ela precisa da ajuda de operárias durante o que a gente chama de enxameamento. Então, isso é o principal diferencial que tornou esses 2 grupos o que a gente chama, o que a gente chama de sociedades verdadeiras, do maior nível de organização social que a gente conhece nas abelhas. E aí podendo formar colônias com milhares e milhares de indivíduos. Bom, então hoje nós vamos
trabalhar com bastante profundidade o grupo dos Meliponidae, que são mais conhecidos como abelhas sem ferrão. Então, Meliponidae é o nome científico dessa tribo e é sobre elas que a gente vai falar em mais detalhes daqui para frente. Bom, é um grupo bastante diverso, elas ocorrem em toda a região tropical e subtropical do globo, como vocês estão vendo aqui. Então, ela não é exclusiva, elas não são exclusivas do Brasil ou das Américas, elas ocorrem também na África e na Oceania, e tem uma diversidade de cerca de 500 espécies conhecidas hoje no mundo. Obviamente, ainda existem espécies para serem descritas, mas ao todo a gente já conhece cerca de 500 espécies diferentes. E só no Brasil a gente tem pelo menos 240 conhecidas, ainda com várias a serem descritas, com uma estimativa de se chegar em torno de 300 espécies de abelhas somente no Brasil. Então, nós detemos a maior diversidade de abelhas sem ferrão do mundo. Mas a principal pergunta que a gente sempre ouve quando vai falar dessas abelhas é: por que essas abelhas não têm ferrão? Como vocês tiraram o ferrão dessas abelhas? Então muita gente pergunta: é uma mutação genética? É um organismo geneticamente modificado? Não é nada disso, gente. Essas abelhas perderam a capacidade de ferroar ao longo da evolução. Elas possuem as estruturas do ferrão, porém elas não são funcionais. Ao longo de milhões de anos de evolução, esse grupo perdeu a capacidade de ferroar. Mas por quê? A principal resposta é porque elas desenvolveram novas estratégias de defesa. Essa abelha que vocês estão vendo aqui é uma mirim preguiça que está dentro de um tronco de cerca, um pau de cerca. Então ela ocupa o oco desse pau de cerca. Algum vertebrado consegue facilmente acessar esse ninho, algum animal de grande porte? Dificilmente. Mesmo nós não conseguiríamos, sem a ajuda de ferramentas, abrir um tronco desse. Então, elas estão protegidas dentro desse oco, que é diferente das outras abelhas que precisam de ferroar para se defender. A Apis mellifera, por exemplo, a abelha africanizada, o seu ninho é exposto, é externo. Então, elas precisam do ferrão porque os seus predadores são de grande porte e podem acessar o ninho facilmente. No caso das abelhas sem ferrão, elas estão protegidas dentro dos ocos das árvores. Então, por causa disso, os principais inimigos dessas abelhas são outras abelhas, são formigas, são moscas da família dos forídeos. Então, contra esses inimigos, é muito mais eficiente se esconder e morder do que ferroar. Então, por isso, elas perderam a capacidade de ferroar ao longo da evolução. Aqui, dando um zoom nesse ninho, a gente consegue enxergar com mais detalhe a entrada dessa colônia. Então, é uma entrada super discreta, bem protegida. A hora que algum animal se aproxima, elas param de sair. Então, a defesa dessa abelha é se esconder. Se a gente abrir uma caixa dessa abelha, elas vão todas para o fundo. Elas têm medo. A defesa delas é se esconder. Então, elas não atacam, não mordem, não beliscam. É a estratégia dessa espécie. Obviamente, cada espécie desenvolveu sua estratégia de defesa. E a principal delas é a mordida. As abelhas sem ferrão têm mandíbulas muito fortes, capazes de provocar dores na gente. Não machucam, não trazem grandes transtornos, mas incomodam. Uma abelha mordendo a gente, obviamente, não atrapalha em nada. Mas imaginem centenas de abelhas enroscadas na sua cabeça, mordendo e enrolando no ouvido, no olho, na boca. É desesperador. Então, é uma estratégia super eficiente que se fixou nesse grupo ao longo da evolução, de tão eficiente que é. Aqui vocês estão vendo o exemplo de uma pessoa sendo atacada por uma uruçu cinzenta ou tiúba do Maranhão, que são abelhas bastante fortes, robustas, e quando resolvem beliscar a gente, incomodam. Agora, um ponto muito interessante é que elas sabem muito bem aonde morder. Essa daqui é uma criancinha que visitou a gente uma vez no nosso meliponário e a gente tirou a foto por coincidência na mesma hora que a abelha mordeu ele. Então, a abelha, elas sabem quais são as partes sensíveis do nosso corpo para morder. Provavelmente por causa da cor, elas gostam das partes mais escuras, da sobrancelha, dos olhos,
do ouvido, das narinas, que são as partes que mais deixam a gente desesperados. E realmente dói bastante. A hora que ela acerta a pelinha do olho é de sair lágrima no olho. Então, realmente, é uma estratégia de defesa que funciona. Elas conseguem espantar os seus invasores dessa forma. E aí, dentro do grupo, a gente tem algumas estratégias muito bizarras. Esse é o caso, por exemplo, da caga-fogo, uma abelha sem ferrão que desenvolveu uma estratégia em que ela tem glândulas de ácido na cabeça e ela cospe esse ácido na pele do invasor, provocando queimaduras sérias. Uma pessoa pode ir parar no hospital se ela for severamente atacada por essas abelhas. Então, são abelhas sem ferrão, mas que desenvolveram estratégias bastante peculiares de defesa. Dentro do grupo das abelhas sem ferrão, a gente tem uma diversidade enorme de espécies. Como eu disse, só no Brasil, mais de 240 espécies. Então, é difícil a gente dizer como é uma abelha sem ferrão especificamente. A gente tem abelhas de grande porte, como é o caso da uruçu cinzenta ou tiúba do Maranhão, muito comum na região norte. A uruçu amarela, que ocorre praticamente no Brasil todo, espécies muito parecidas com essa daqui que vocês estão vendo. Abelhas com corpo mais esguio, olha essa daqui, tem uma perna comprida, né? Então é uma característica dessa espécie, parece que ela tem um sapatinho, então tem uma corbícula bastante avantajada. Espécies pretinhas, a gente tem dezenas, muito parecidas entre si, difícil de separar uma das outras do ponto de vista entre as espécies. Temos espécies super pequenas, como a abelha mosquito, muito comum na região norte, né? Abelhas que parecem aquelas mosquinhas de banana, por isso que elas recebem esse nome de abelha mosquito. Então, quando a gente está falando de abelhas sem ferrão, vocês têm que ter em mente que a gente está falando de uma diversidade enorme de espécies, de formas, de tamanhos e comportamentos diferentes. A maioria das espécies fazem seus ninhos dentro de ocos, né? Principalmente dentro do oco das árvores, como é esse ninho que vocês estão vendo aqui. Esse é um típico ninho de melípona. A gente tem aqui a parte da cria, onde as abelhas botam os seus filhotes, os seus ovos e vão nascer novas abelhas. Aqui a gente tem os potes de alimento, onde elas vão estocar pólen e mel. Então, diferentemente das abelhas africanizadas, elas não fazem favos de mel, mas sim potes de mel. Aqui a gente tem uma estrutura, aqui e aqui, que a gente chama de batume, que é uma estrutura dura, geralmente feita pelas melíponas com barro e resinas de plantas, e pelas outras abelhas geralmente é confeccionado com resinas, até ficar uma carapaça bastante dura, que serve para isolar o ninho do restante do oco da árvore. Então ela ocupa somente aquele espaço ideal e isola isso com o que a gente chama de batume. Ao redor da cria, a gente tem uma estrutura que a gente chama de invólucro, que é como se fosse um papelzinho de cera com resina, misturado com resinas de plantas, que forma um papelzinho cuja função é proteger de variações de temperatura. E aqui a gente tem a entrada, que é geralmente um orifício ornamentado. Então, cada abelha sem ferrão faz uma entrada característica da sua espécie, com um tamanho característico, com a forma característica e utilizando os materiais característicos daquela espécie. Os índios já sabiam reconhecer a maioria das abelhas de relevância para eles só com base na entrada, porque cada uma faz sua entrada de uma forma diferente. Aqui a gente tem uma imagem mostrando como que é um ninho desse real. Essa é uma abelha chamada de jandaíra, aqui um tronco que acabou de ser aberto, e aqui a gente vê os potes de alimento e de cá a parte da cria ocorrendo então dentro do oco dessa árvore. Algumas espécies também fazem ninhos subterrâneos. Esse é o caso da trigona recursa, conhecida popularmente como feiticeira ou vamos embora. Ela é uma abelha sem ferrão, pretinha, que faz seu ninho no subsolo. Então, geralmente, ela ocupa buracos pré-existentes, ninhos abandonados de formiga, por exemplo, e constrói o seu ninho ali. Tem um tubo geralmente longo, que varia de 50 centímetros a 2 metros de profundidade, e aqui a gente tem o ninho dela.
a parte do ninho onde elas vão produzir a cria no centro, rodeado de potes de alimento e depois do invólucro. E no caso das abelhas subterrâneas, geralmente a gente tem um tubo de drenagem para escoar o excesso de umidade dessas abelhas. Essa abelha tem uma curiosidade, esse nome de feiticeira ou vamos embora, é porque o mel dela é tóxico, causa alucinações nas pessoas que consomem esse mel, então nem todas as abelhas produzem mel comestível. Esse é um desses exemplos, por isso ele tem esse nome de vamos embora ou feiticeira. Aqui a gente está vendo um ninho real esse é um ninho de uma abelha sem ferrão que chama guiro-sul, um ninho subterrâneo, uma abelha muito comum na região sul, também conhecida como mel de chão. É uma abelha muito bonita, hoje em dia não é mais tão fácil de encontrá-la, mas geralmente tem uma entrada ornamentada de barro, e aqui vocês estão vendo como que é organizado essa estrutura no espaço subterrâneo. Essas abelhas subterrâneas são de difícil criação, porque elas não conseguem tolerar variações de temperatura muito altas. Elas gostam de um ambiente mais estável, como é o subsolo. Algumas espécies também fazem ninhos externos. Nesse caso, elas não utilizam os ocos pré-existentes das árvores, mas sim elas constroem os seus próprios ninhos. E esse ninho pode ser construído de diversos materiais. Por exemplo, essa daqui é a arapuá, ela utiliza fezes de animais, material vegetal, resinas de plantas e faz toda essa estrutura que parece um cupinzeiro, mas na verdade não é cupim. Essa espécie ela constrói o seu ninho de forma independente. Temos outras espécies que fazem seu ninho dentro de cupinzeiros, outras espécies que constroem um ninho de barro, como é o caso da partamona, ou conhecida também como boca de sapo. Então, tem várias espécies que constroem os seus próprios ninhos aéreos. Geralmente, essas espécies são extremamente agressivas, afinal, o seu ninho está exposto a grandes predadores. Então, geralmente, tem populações grandes e são muito agressivas. A gente também tem no grupo das abelhas sem ferrão uma diversidade muito grande de arquitetura de ninho. Veja essa abelha, por exemplo. Essa daqui é a lambiolus, uma das abelhas mais bonitas que a gente tem, um dos ninhos mais bonitos que a gente tem. Ele é construído em forma de cacho. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo é uma célula de cria, conectados por finos filamentos de cera. Então, é uma abelha que faz o seu ninho em forma de cacho, uma arquitetura bastante peculiar. Mas a maioria das espécies faz favos regulares, favos de cria regulares, como esses que vocês estão vendo aqui. Elas vão construindo uma bolinha do lado da outra, formando bolachinhas, uma em cima da outra, horizontais e bastante organizadas. É o formato mais comum que a gente encontra nas melíponas e em várias outras abelhas sem ferrão. Bom, a conclusão dessa primeira parte, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que quando a gente está falando de abelha sem ferrão, não é uma única espécie, como no caso da apicultura, que é a Apis mellifera. A criação das abelhas sem ferrão envolve um grupo muito diverso, com características peculiares, e cada espécie se comporta de uma forma diferente, possui um tamanho de caixa diferente, possui um tipo de mel diferente, produtos peculiares. Então, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, uma coisa muito interessante da meliponicultura, é um problema, porque a gente não tem uma padronização, uma regra única. Se eu falar para vocês que tal coisa a caixa melhor, por exemplo, é essa, eu corro um risco muito grande de estar errado, porque existe uma diversidade de espécies muito grande. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que quando nós estamos falando de meliponicultura, nós estamos falando de um sistema de criação ainda em desenvolvimento, com muitos desafios ainda pela frente e com técnicas ainda não padronizadas. E tudo que a gente falar tem sempre uma exceção, tem sempre uma pessoa que faz diferente em outro lugar e dá certo. Então, essa é a característica principal da meliponicultura. A gente ainda tem muito desafio pela frente, precisamos padronizar as técnicas para cada espécie, precisamos otimizar os processos de criação, mas, por outro lado, é uma riqueza nossa, brasileira, produtos peculiares, ímpares, que só nós temos. Então, essa é a grande vantagem dessa atividade incrível que vocês vão conhecer em mais detalhes a cada dia. Muito obrigado pela atenção.
Como a gente está tratando de um grupo muito diverso, que vocês já viram isso na primeira parte, muitas das coisas que eu vou falar sempre tem exceções, mas a gente vai trabalhar nas linhas gerais, nas características gerais do grupo, que caracterizam esse grupo. Bom, a primeira regra praticamente clara para a maioria das espécies é que a gente tem apenas uma rainha fisogástrica, que é essa daqui que vocês estão vendo na imagem. Ela se caracteriza por ter esse abdômen enorme, então é fácil de diferenciar das outras abelhas. Então ela tem esse abdômen cheio de ovos, por isso que ela tem esse nome de fisogástrica, um abdômen grande, e é um indivíduo responsável pela postura dos ovos. Então, via de regra, nós só temos uma única rainha fisogástrica dentro da colônia. Tá? Algumas espécies podem ter mais de uma. Por exemplo, a Melipona bicolor, conhecida como guaraico, ela pode ter até 5 rainhas fisogástricas. E, eventualmente, uma espécie ou outra também tem 2 ou 3 rainhas convivendo juntas, ocasionalmente. Mas, via de regra, a maioria das espécies, na maior parte do tempo, tem apenas uma rainha fisogástrica botando ovos. As abelhas sem ferrão também têm dezenas ou centenas de operárias, que ajudam na construção do ninho, a executar todas as atividades de rotina para a manutenção dessa colônia. Esse número de operárias que convivem nessa colônia varia de acordo com a espécie. Nós temos algumas espécies que podem ter quantidades enormes, como, por exemplo, a arapuá, que chega a ter 130 mil indivíduos numa colônia. Mas a maioria das espécies de abelhas sem ferrão tem menos. As melíponas têm entre 1.000 e 3.000 indivíduos. A jataí, por exemplo, tem em torno de 3 a 5 mil indivíduos. A escaptotrigona, ou a mandaguari, tem em torno de 10 mil abelhas dentro de uma colmeia. Então, é um número aproximadamente padronizado dentro de cada espécie. Uma espécie nunca pode duplicar, triplicar o número de abelhas de uma determinada característica. Isso daqui é mais ou menos constante de cada uma dessas espécies. E são as operárias que fazem todas as atividades dentro do ninho. Assim que elas nascem, elas são branquinhas, como essa daqui que você está vendo. Essa daqui é a abelha canudo que a gente encontra lá na região de Belém do Pará. Ela é mais branquinha assim que ela nasce e ao longo do desenvolvimento dela, que ela vai ficando cada vez mais escura. Assim que ela nasce, ela começa a fazer o que a gente chama de trofalaxis, que é a troca de alimento com operárias mais velhas. Mas assim que ela já consegue ter um pouquinho mais de autonomia, ela vai para os potes de pólen, onde ela se enche de alimento. Então, o pólen é muito importante nessa fase inicial do desenvolvimento das abelhas, porque elas ainda têm vários processos glandulares internos em desenvolvimento, por isso que ela requer uma quantidade grande de pólen, é uma necessidade das abelhas jovens esse consumo do pólen. Então, assim que ela nasce, se ela ingere bastante pólen, bastante alimento, é bastante comum a gente encontrar essas abelhas com o abdômen cheinho, né, desse alimento, e aí ela começa a fazer a primeira atividade, que é produzir o que a gente chama de alimento larval, que mais para frente eu vou mostrar como que elas vão usar esse alimento. Mas depois elas começam a trabalhar nas atividades de manutenção dessa colônia. Então, elas ficam primeiro nas atividades internas, como vocês estão vendo aqui, as abelhas vão cuidar da limpeza, da manutenção das células de cria. Depois elas passam para atividades de construção relacionadas a essa área da cria, né? Então vão construir trabéculas, como nesse caso aqui a moça branca está fazendo, vão construir um invólucro dessa colônia, estruturas ali relacionadas ao ninho. Depois, finalmente, elas passam para as atividades de construção de células de cria, de produção de novas abelhas, que é isso daqui que essa abelha está fazendo, construindo uma célula de cria, onde a rainha vai botar o seu ninho. Depois, gradativamente, elas vão passando para outras atividades. Então, elas começam a trabalhar no lixo, construindo as bolinhas, macerando aquele lixo, construindo bolinhas que serão jogadas para fora. Finalmente, elas vão jogar essas bolinhas para fora. Então, é o primeiro contato com a parte externa do ninho, em que elas vão até o tubo de entrada e vão jogar essas... Aí é o tal do comportamento higiênico que a gente tinha visto também na Apis. Algumas em maiores quantidades, outras em menores quantidades, né? Mas é o comportamento higiênico.
Então, conforme ela vai ficando mais velha, ela começa a trabalhar dentro da colmeia, depois externamente, e por fim ela vai até longe para buscar o alimento. Bolinhas para fora. Algumas espécies eventualmente vão fazer voos rasantes, jogando essa bolinha mais para longe, outras simplesmente chegam na porta e jogam para fora e retornam. Então esse é o primeiro contato que uma abelha vai ter com a vida externa, isso mais ou menos por volta de 20 dias de vida. E, por fim, ela vai executar a atividade de guarda, então ela fica geralmente na entrada da colônia ou do lado de fora da colônia, executando uma atividade de guarda. E a última tarefa que ela vai executar, aqui no caso a jataí, né, fazendo essa atividade de guarda, e a última tarefa que essas abelhas vão executar é a busca de alimento. Então aqui vocês estão vendo uma jataí da terra, buscando néctar na flor, ou então o pólen. Então, essas são as últimas atividades que as abelhas vão fazer na vida, de 20 dias para frente. Em geral, uma operária vive 40, 45 dias. Obviamente, no inverno, quando elas reduzem bastante as atividades externas, esse tempo de vida pode se prolongar, vivendo até 60, 70 dias. Mas, de uma forma geral, elas vivem em torno de 40, 45 dias. Isso significa, então, que a metade da vida delas, elas passam fazendo atividades internas dentro da colônia e a outra metade elas vão fazer as atividades externas. Por que elas deixam para fazer as atividades externas no final da vida? Porque são as atividades mais arriscadas, é onde ela corre efetivamente o risco de morrer, de ser predada, de não retornar para a colônia. Então ela executa uma série de atividades importantes na primeira fase da vida e deixa para fazer as atividades mais arriscadas na segunda metade da vida delas. Bom, e como é produzida uma nova abelha? Como surge uma nova abelha dentro da colônia? Então é isso que a gente vai explicar um pouquinho agora, como que funciona essa alimentação dessas larvas, essa produção de novas abelhas. Bom, primeiramente as operárias vão construir um copinho com uma mistura de cera com resinas de plantas, que a gente chama de cerume. Então é um material maleável que as operárias vão moldar e vão fazer esse copinho. Em seguida, operárias vão trazer o alimento larval. Lembra que eu falei lá no comecinho que várias operárias guardam esse alimento no abdômen? Então, próximo dessa área da cria, vão ficar várias operárias cheias de comida no abdômen e gradativamente, uma a uma, elas vão colocando esse alimento líquido dentro desse copinho. Então é isso daqui que vocês estão vendo. É um alimento líquido, essa é uma informação muito importante de ter em mente, porque como esse alimento é líquido, a gente tem que ter cuidado para não bater na colônia, para esse alimento não balançar e não tombar os ovos. Depois a rainha vai botar o ovo sobre esse alimento larval líquido, as operárias vão fechar essa célula de cria e aqui a gente tem o que a gente chama de célula de cria. Esse é um ponto muito importante da gente lembrar em comparação com as outras abelhas parentes das abelhas sem ferrão, as abelhas africanizadas e as mamangavas, por exemplo. Nas abelhas sem ferrão, todo o alimento que esse ovo vai receber já está dentro da célula de cria. Essa é uma diferença muito importante com as abelhas africanizadas, que vão dar comida para as larvas depois que o ovo nasce, gradativamente à medida que essa larva vai crescendo. Então essa é uma diferença muito importante das abelhas sem ferrão. Todo o alimento é dado antes dessa larva nascer. Bom, desse ovo vai nascer uma larvinha e essa larvinha vai começar a se alimentar desse alimento até que ela termina de comer todo o alimento na célula de cria. Nesse momento, ela vai sofrer a metamorfose e vai se transformar em pupa. E depois da pupa, esse indivíduo vai nascer, as operárias vão abrir, as operárias externas vão abrir esse casulo e essa operária vai nascer. Então é assim que nasce uma abelha. Esse ciclo gira em torno de 30 a 35 dias, varia bastante de acordo com a espécie. Bom, aqui vocês estão vendo como que é esse processo na vida real. Então é uma filmagem da urussu amarela, a Melipona flavolineata, uma abelha lá de Belém. Então aqui vocês estão vendo uma célula de cria em processo de construção. Observem que as operárias estão se aproximando e apertando o abdômen, vocês vão ver o abdômen delas murchando, tá vendo aqui?
Isso significa que ela está regurgitando aquele alimento que estava estocado dentro do abdômen. Então, várias operárias vão participar desse processo. A rainha está aqui, fazendo todo o ritual, secretando feromônios, né, que vão estimular as operárias a começar esse processo. A gente repara que tem várias operárias em torno, fazendo o que a gente chama de corte à rainha. E assim vai, várias operárias inspecionando as células, colocando alimento ali dentro. Bom, aqui a gente está vendo agora uma operária que vai botar um ovo. Então, uma novidade importante é que operárias também botam ovos. Conseguiram ver lá? Dentro da célula tinha um ovo e agora essa rainha se aproxima. Esse é um ovo que a gente chama de ovo trófico. A função dele é alimentar a rainha. Então, a rainha comeu o ovo, ela também come um pouquinho do alimento larval e aí, em seguida, ela senta na célula de cria e vai botar o seu ovo. No caso da melípona, ela demora alguns segundos para botar o ovo, como vocês estão vendo aqui. Ela vai apertar, comprimir esse abdômen até que o ovo seja botado. Está lá terminando o processo de postura. Em algumas espécies, esse processo é bem rápido, mas nas melíponas é lento. Vocês conseguiram ver o ovo lá dentro, e agora uma operária vai sentar sobre essa célula e vai fechar essa célula de cria. E assim elas vão fazendo gradativamente. Então aqui a gente tem uma outra em construção, aqui em cima tem outra, e gradativamente ela vai fazendo uma a uma. Nas melíponas, elas botam em torno de 25 a 30 ovos por dia. Isso varia também muito de acordo com a espécie e também com a força da colônia. Colônias muito fortes de melípona podem chegar a botar 60, 70 ovos por dia, não mais do que isso. Outras espécies já botam muito mais. A arapuá, por exemplo, pode botar 1000 ovos ou até mais ovos por dia. Então, isso varia muito de acordo com a espécie e é determinante no tamanho da população dessas espécies. Bom, agora eu vou explicar um ponto muito importante da biologia das abelhas sem ferrão, que faz toda a diferença no manejo. Então, prestem bastante atenção nessa parte, porque entender isso é o que vai fazer toda a diferença na hora de multiplicar as colônias com sucesso ou não. Bom, imagine que essa colônia começou a botar os ovos dela agora. Então, a gente tem lá no final, no fundo da caixa, ela vai começar a botar a primeira célula de cria. E gradativamente elas vão construindo novas células de crias, uma do lado da outra, certo? E assim elas fizeram o primeiro favo de cria. Logo que esse favo já está pronto, elas vão começar o segundo favo de cria. Então, elas começam a construir sempre no centro para a periferia. E gradativamente vão crescendo esse ninho, formando, então, vários favos de cria, um sobre o outro. Uma coisa muito importante, sempre tem um espaço entre eles, que é para as abelhas poderem circular. Então, um erro muito comum de iniciantes é colocar um favo sobre o outro. Isso daqui impede que as abelhas limpem essa estrutura e também, quando essas abelhas forem nascer, impede que elas nasçam, porque tem um favo grudado ali em cima. Então, esse espaço é muito importante a gente deixar para as abelhas nascerem. Se, eventualmente, durante o manejo, um favo for comprimido sobre o outro, é importante separar e colocar umas bolinhas de cera entre eles para poder ter esse espaço. Mas vamos lá, agora a gente tem esse ninho crescendo, né? Imaginem que essa colônia começou a botar agora. E assim por diante ela vai crescendo. Aqui no centro eu tenho a célula, e embaixo eu tenho as células de crias mais velhas, onde eu tenho larvas que já terminaram de se alimentar. À medida que eu vou para a periferia, eu tenho larvas um pouco mais jovens, certo? Porque ela começou a botar lá no meio, então gradativamente eu tenho aqui na ponta os ovos mais novos. E aqui em cima a gente vai ter os ovos recém-botados que ela acabou de colocar. Então, aqui são o favo de cria mais novo que a gente tem nesse ninho como um todo. Até que ela chega no topo da caixa, ou se for uma caixa muito grande, geralmente ela isola esse topo e volta lá para baixo. Aqui na parte de baixo, a gente já vai ter células de cria
nascendo. Então, lembram que essas são as mais velhas? Essas células aqui já nasceram, essas do meio, e à medida que eu vou para a periferia, eu vou ter novas células de cria, onde estão nascendo novas abelhas. Tá certo? Então, uma peculiaridade muito importante das abelhas sem ferrão é que depois que uma abelha nasce, elas destroem as células de cria. Isso é diferente das abelhas africanas, que simplesmente limpam a célula de cria e reutilizam. No caso das abelhas, isso não acontece, das abelhas sem ferrão, isso não acontece, elas vão destruir e vão recomeçar a postura aqui embaixo. Então, vamos lá. Começou a botar os ovos aqui embaixo. A rainha que estava lá em cima botando vai descer e vai iniciar esse processo de postura aqui embaixo. E o ciclo vai ser retomado. Estão vendo? Então, à medida que esses favos novos vão avançando, os favos velhos vão nascendo e elas vão removendo, fazendo a dinâmica dessa célula de cria. E aí vão repetir todo o processo, subindo novamente, até chegar lá em cima, na mesma situação, e retomar de novo a postura aqui embaixo. E retomando a postura aqui embaixo, até que a gente chega nesse ponto. Esse ponto é muito importante de vocês terem em mente. Imaginem, vamos voltar aqui a alguns slides. Se eu quisesse fazer a divisão dessa colônia aqui, eu tenho lá em cima os ovos, as larvas e aqui embaixo as pulpas. A rainha está lá em cima botando. Então, eu abri a caixa, eu vejo isso daqui por cima. Ovos estão lá em cima, certo? Imagine eu separar isso daqui. Isso daqui, gente, é tudo grudado. Tem um monte de trabéculas que são bastante fortes. Então, é uma estrutura unida. Para eu separar isso daqui, vai ser um dano muito grande da colônia. Além disso, lembrem-se que eu falei lá no começo, o alimento larval é líquido. Então, o ovo está boiando sobre esse alimento. Qualquer batida ou movimentação nessa parte de cima, esses ovos vão tombar e não vão nascer. Então, essa é uma situação em que não é aconselhável fazer a divisão. Se eu cheguei, abri a colmeia e vi essa colônia nessa situação, se eu esperar mais 15 dias, o que vai acontecer? Essa rainha vai ter descido, vai ter iniciado a postura lá embaixo, e mais ou menos 15 dias depois, ela já vai estar nessa situação. Veja que entre o favo novo, primeira coisa importante, o favo novo está lá embaixo, os ovos estão lá embaixo. Então, eu não vou mexê-los neles, eles estão lá embaixo, eu não vou precisar de pegá-los, que isso aqui é a parte mais sensível, que tem o alimento líquido, os ovos boiando por cima. Aqui nessa parte de cima, eu só tenho pulpas ou larvas que já estão se alimentando, já comeram a maior parte do alimento. Então, essa parte é bem resistente. E o mais importante de tudo, entre a parte de cima e a parte de baixo, eu tenho um vazio, que é a estrutura que as operárias estão removendo para abrir espaço para a nova frente de postura que está subindo. Então, eu consigo facilmente separar essa parte de cima da parte de baixo. Conseguem perceber isso? Vejam aqui como é que a gente faria, então, a divisão. A gente pegaria a parte de cima, a parte de baixo ficou intocada. Nós não mexemos nos ovos. Então, a mãe continua com os ovos intocados, geralmente com a maior quantidade de operárias, porque elas ficam nessa parte de baixo quando a gente abre a colônia. Então, essa mãe, ela está bem saudável, bem forte, intacta, sem danos à colônia. E a parte de cima vai para uma nova caixa, onde a gente vai formar essa colônia. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses detalhes na parte sobre as técnicas de criação. E a rainha? Onde estará a rainha? A rainha, gente, sempre fica junto com os ovos, onde ela está botando. Então, na maioria das vezes, quando a gente faz esse processo de divisão, a rainha fica na parte de baixo e é importante que ela fique aqui, porque ela vai dar continuidade ao crescimento dessa colônia. E a colônia mãe, a gente nunca quer perder. Então, é importante que ela fique com a rainha fisogástrica, com a rainha que estiver botando. Eventualmente, ela pode estar
pendurada na parte de cima. Então, quando a gente for fazer a divisão, tem sempre que dar uma olhadinha para ver se a rainha não está indo junto. Se ela estiver, basta pegá-la e colocar na parte de baixo de volta, facilmente, não tem nenhuma dificuldade de se fazer isso. Bom, então vocês já entenderam agora como é essa dinâmica de crescimento da colônia, como uma operária nasce, como nasce uma abelha, mas como é que a gente vai saber se essa operária, se esse ovo vai dar origem a uma operária ou a um macho? Então, nas abelhas africanizadas, a gente tem células de cria de tamanhos diferentes. A célula de cria grande é usada para os machos. A célula de cria pequena é usada para as operárias. Nas abelhas sem ferrão não existe essa diferença. Nascem machos ou operárias em qualquer célula de cria, do mesmo tamanho. Então, não dá para a gente saber se vai nascer macho ou operária olhando só por fora, como acontece no caso das abelhas africanizadas. No caso das abelhas sem ferrão, elas podem nascer de qualquer lugar. Mas como que a gente vai saber se nasce macho ou nasce operária? Bom, é muito simples. Em todas as abelhas, isso acontece. E, na verdade, em todos os himenóptera, que são as abelhas, as formigas, as vespas. Quando a gente tem um ovo não fecundado, ou seja, quando a rainha bota um ovo sem botar junto um espermatozoide, a gente vai ter um macho. Então, o macho, ele não tem pai, ele é filho só da rainha. É como se a rainha, no processo de produção dos seus óvulos, separasse só metade dos seus cromossomos e formasse um macho a partir dessa metade dela. Então, o macho não tem pai, ele é filho somente da rainha. No caso das abelhas sem ferrão, operárias também podem botar ovos. Mostrei para vocês já no vídeo que operárias podem botar ovos tróficos, que são usados para alimentar a rainha, mas também elas podem botar ovos reprodutivos, que vão dar origem a machos. Então, operárias de abelhas sem ferrão, da maioria das espécies, pode sim se reproduzir e gerar machos. E quando vai nascer uma operária? Uma operária vai nascer quando a rainha bota o ovo junto com os espermatozoides. Aí esse espermatozoide vai fecundar o ovo e aí a gente vai ter uma fêmea, que vai ser ou uma operária ou uma rainha. Tá claro? Então, resumindo, machos são originados de ovos não fecundados, fêmeas, rainhas ou operárias, vão nascer de ovos fecundados, o que a gente chama de ovos 2Ns, que vão formar as fêmeas dessa colônia. Tá certo? E como são produzidas novas rainhas? Então, a gente já sabe como são produzidas operárias, já sabe como diferenciar machos de fêmeas, mas e como são produzidas novas rainhas? Então, aqui a gente está vendo uma rainha de escaptotrigona, uma pulpa de uma rainha, e aqui uma pulpa de operária. Então, no caso da maioria das espécies, o que diferencia as duas são fêmeas, né? Já mostrei isso no slide anterior, mas o que diferencia, o que faz uma operária virar, uma fêmea virar operária ou rainha, é a quantidade de alimento que ela come. Se ela comer pouco, ela vira operária, se ela comer muito, ela vira rainha. Simples assim. Ou seja, se eu pegar 1000 larvas fêmeas e der um monte de comida para elas, todas vão virar rainhas. Isso para a maioria das espécies. Em algumas espécies é 2 vezes mais, outras espécies 3 vezes mais. A espécie que eu conheço que tem uma diferenciação maior entre o que uma operária come e o que uma rainha come é a jataí. A rainha come 8 vezes mais do que a operária. Bom, na vida real, como que isso funciona? Elas fazem células reais, que a gente chama. Geralmente na borda dos favos, na parte externa da cria, a gente consegue diferenciá-las facilmente. Essa daqui é uma célula de cria de rainha de mandaguari, então ela é bem maior, geralmente em torno de 6 vezes maior do que uma operária, uma célula de operária, e aqui a gente está vendo a célula de operária. Então vejam como é diferente o tamanho e, obviamente, essa célula de rainha vai receber mais alimento. E aqui, depois de um tempo, depois que essa célula já amadureceu, a gente vai ter ela nessa característica, elas vão remover a cera que tem em volta, e isso daqui é o que a gente encontra facilmente fácil de diferenciar. Aqui a gente tem uma célula real e aqui uma célula
de operária. Então, daqui vai nascer uma rainha com certeza e aqui vai nascer uma operária com certeza. Obviamente, a gente tem algumas exceções, eu não vou entrar em detalhes para não confundir vocês, mas quando a gente for fazer divisão dessas espécies, a gente que usam célula real para produzir rainha, a gente precisa encontrar uma célula real com essa característica, que esteja já clara, ou seja, isso significa que aqui dentro tem uma pulpa que já terminou de se alimentar e está prestes a nascer. Se a gente faz uma divisão com uma célula nova, essa rainha vai demorar muito tempo para nascer. Então, o ideal é procurar células reais com essa característica, ressecada, que é esse favo velho que a gente fala, que ele já está prestes a nascer. E aí, dali, vai nascer uma rainha virgem que vai iniciar o processo de reprodução. Algumas espécies têm umas peculiaridades bastante interessantes. Eu vou comentar uma delas porque realmente é um fato bastante bizarro no mundo das abelhas sem ferrão. Algumas espécies fazem essa estrutura que a gente chama prisão de rainhas. Elas mantêm uma rainha virgem presa lá dentro. Depois que essa rainha nasceu, elas constroem essa estrutura e mantêm a rainha presa lá dentro. E essa estrutura tem um pequeno orifício por onde somente as operárias conseguem passar para poder alimentar essa rainha. Isso daqui funciona como um estepe. Elas mantêm a rainha virgem presa lá dentro durante vários dias, durante semanas até, na eventualidade de precisarem dessa rainha. Se elas precisarem, elas vão abrir essa prisão e aí a rainha vai ser liberada. Então, aqui vocês estão vendo uma prisão da abelha mirim, né, que foi aberta, e lá dentro a gente tem uma rainha virgem, madura, pronta para iniciar um voo nupcial e reativar a postura daquele ninho, caso seja necessário. Se não for necessário, ela fica mantida presa dentro dessa estrutura durante semanas. Bom, um grupo muito interessante, que tem uma biologia muito diferente das demais abelhas sem ferrão e com uma característica muito interessante, é o grupo das melíponas, que é a uruçu, a mandaçaia, a tiúba, que são as melíponas, essas abelhas de grande porte, muito criadas para mel. Essas abelhas têm um sistema de produção de rainha muito peculiar. A primeira diferença que a gente nota é o tamanho das rainhas. Lembro que nos outros grupos que eu mostrei, a rainha é bem maior do que as operárias. Nesse caso, as rainhas são menores. Essa daqui é a melípona melanoventer, a uruçu da bunda preta, uma abelha da região amazônica. Veja a diferença da operária para a rainha. A rainha é pequena, a operária é grande, robusta. Além de diferenças morfológicas, o tamanho das rainhas é menor. Mas o ponto mais interessante é que nascem muitas rainhas. A gente não sabe ainda por quê, e existem algumas hipóteses para explicar como que elas fazem isso, mas o fato é, e o que vocês têm que ter em mente, é que nascem muitas rainhas. Todas essas marcadas com Q, que vocês estão vendo aqui, são rainhas que vão nascer desse pequeno pedaço de favo. Então, nesse grupo, essa é a característica, elas produzem muitas rainhas. A principal hipótese é que exista um sistema genético e alimentar, que juntos coordenam essa produção de rainhas. Mas o fato é que sempre vão nascer muitas rainhas. Então, para a prática, para a criação dessas abelhas, é diferente das outras que a gente tem que preocupar e procurar a célula real. Nessas aqui, a gente não precisa se preocupar, que elas sempre têm rainhas o suficiente para produzir uma nova colônia. E o que elas fazem com esse tanto de rainha? A maioria dessas abelhas, dessas rainhas, são mortas pelas operárias. A partir de 1, 2 dias, elas já estão maduras e aí as operárias vão lá e matam essas abelhas. E recentemente, o pessoal descobriu que elas também podem sair das colônias e invadir colônias órfãs. Então, uma rainha produzida em uma colônia pode eventualmente escapar desse ataque das operárias e ocupar uma outra colônia que esteja órfã, que esteja sem própria rainha. Ela pode entrar nesse ninho e iniciar a postura e realmente dominar aquela colônia. Mas isso não é o que acontece na maioria das vezes. A maioria delas são mortas e jogadas depois para fora da colônia. E ninguém sabe explicar direito
Por que que elas fazem isso? Porque é um desperdício de energia muito grande. Você dá comida para essas larvas, você usa todo o seu estoque de alimento e, no final das contas, você mata essas rainhas. Não sabemos ainda explicar por que que elas fazem isso, mas é uma das características importantes e interessantes desse grupo. Mas agora, vamos supor que essa rainha encontrou uma colônia órfã. Então, a rainha mãe morreu por algum motivo, ou a gente fez uma divisão, por exemplo, da colônia, e uma das filhas está órfã, não tem uma rainha-mãe. O que vai acontecer? 1 ou 2 dias depois que essa rainha nasce, ela vai expandir o abdômen dela, vai inflar esse abdômen e vai começar a secretar feromônios. Aí as operárias vão tentar matá-la. É uma estratégia que os operários sempre adotam, é correr atrás, morder e perseguir essa rainha. Isso é uma forma de testar se essa rainha ela está saudável, se ela é boa, se ela é apta a tocar aquela colônia. Depois de escapar desses ataques, ela expande o abdômen fortemente e, se ela sobrevive aos ataques, ela vai dominar essa colônia. A partir desse momento, as operárias param de tentar matá-la, param de persegui-la e ela vai se tornar a rainha virgem dominante. Virgem, lembre-se, ela ainda não fez o voo nupcial. Então, nesse momento, ela está secretando feromônios e toda a colônia começa a ter uma organização social para atrair os machos que estão no ambiente. Então, gradativamente, os machos vão vir de todas as partes que tem ao redor da colônia e vão se agregar, geralmente na porta ou próximo daquela colônia que tem uma rainha virgem que vai fazer o voo nupcial em breve. Depois essa rainha vai realizar o voo nupcial, então ela sai voando com vários machos correndo atrás dela e apenas um macho vai copular com a rainha. Nesse caso que vocês estão vendo, é um macho da Mandaguari e uma rainha virgem de Mandaguari copulando. Depois que esse macho copula, aqui a gente está vendo o ventre dessa rainha que era virgem após a cópula. Então, quando ela retornou do voo nupcial. E aqui vocês estão vendo 2 estruturas. Isso daqui é a genitália do macho. Então, o macho copula, ele perde a genitália dele, cheia de sêmen. Esse sêmen é bombeado para dentro da rainha. E esse plug que a gente fala, ele impede que outros machos copulam. Obviamente, como eu disse, sempre tem exceções. A melípona seminigra, que é a uruçu boca de renda, ela pode copular com mais de um macho. É uma das exceções. Mas a maioria copula com um único macho. E essa daqui é a razão, porque ele deixa o plug grudado na rainha e não permite a cópula com outros machos. Bom, depois da cópula, todo o sêmen vai migrar dentro da rainha e ela vai estocar ele dentro de um órgão. Isso daqui é o abdômen de uma rainha após a cópula. Então, a gente abriu o abdômen, fez realmente uma cirurgia, uma dissecção. E isso daqui é um órgão que chama espermateca. Nesse órgão, ela vai estocar todo o sêmen que esse macho ofereceu para ela. Ou seja, a rainha vai voar uma única vez na vida, copula com um único macho e guarda todo o sêmen, todos os espermatozoides desse macho dentro dessa estrutura, desse órgão que a gente chama de espermateca. E esses machos esses espermatozoides ficam circulando ali, né, sendo mantidos vivos pela própria rainha ao longo de toda a vida dela. Para vocês terem uma ideia, essa rainha dura mais ou menos 2 a 3 anos em média e ao longo de toda a vida dela, ela vai precisar de usar esses espermatozoides gradativamente. Toda vez que essa rainha for botar um ovo, ela vai secretar alguns espermatozoides junto com esse ovo e vai fecundar o ovo para produzir uma fêmea, como vocês já viram nos slides anteriores. E aí, finalmente, ela vai retomar o ciclo de crescimento dessa colônia. Então, aqui ela vai desenvolver o abdômen e iniciar a postura. No caso das melíponas, esse processo é bem rápido. De uma colônia órfã até o início da postura, geralmente dura em torno de 6 a 10 dias, porque o ciclo de desenvolvimento das rainhas é muito acelerado. Em outras espécies, isso pode demorar um pouco mais,
Mas o fato é que depois que ela inicia a postura, ela vai retomar o ciclo de desenvolvimento dessa colônia e aí as operárias que nascerem vão desempenhar todas aquelas funções que a gente descreveu anteriormente. Então, esse é mais ou menos o ciclo de vida de uma colônia. É muito importante que vocês entendam e tenham em mente essas informações na hora de manejar as abelhas. Sabendo um pouco sobre a biologia do grupo, a gente consegue ter uma prática mais eficiente, oferecer para a colônia aquilo que ela está precisando, na hora que ela está precisando. Então, conhecer a biologia das abelhas é muito importante para manejar bem essas abelhas. E como eu falei, é uma biologia muito peculiar em relação às outras abelhas, que as tornam muito interessantes. Tem muitas espécies com características específicas, bastante peculiares, muitas delas bizarras. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque são características individuais. Isso daqui vale para a maioria das espécies que a gente cria, do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico.